A gente dá boas-vindas aqui à professora do Departamento de Teologia da PUC do Rio de Janeiro, Maria Clara Bingemer, que está conosco. Tudo bem, professora? Como vai? Tudo bem, bom dia para vocês. Bom, a gente tem nessa primeira missa aí como novo Papa, Leão XIV, dizendo que o culto à tecnologia, dinheiro e poder está tomando o lugar da fé cristã. Pontífice que fez a sua homilia agora de manhã na Capela Sistina, em missa para os cardeais que participaram desse conclave, mas foi uma missa que foi transmitida, então todo mundo pôde acompanhar alguns trechos ou a íntegra dela. Nessa homilia também, o novo pontífice destacou a união e o evangelho e disse esperar que a igreja e o seu papado se tornem um farol que ilumina as noites do mundo. Leão XIV também lamentou o declínio da fé em detrimento do dinheiro ou do poder do prazer. Dio chiamandomi attraverso il vostro voto a succedere al primo degli apostoli, questo tesoro lo affida a me perché col suo aiuto ne sia fedele amministratore, a favore di tutto il corpo mistico della Chiesa. Deus me confiou esse tesouro para que com a sua ajuda eu possa ser o seu administrador fiel em benefício de todo o corpo místico da Igreja. Ele o fez para que ele seja cada vez mais plenamente uma cidade sobre o monte, uma arca de salvação navegando pelas águas da história e um farol que ilumina as noites deste mundo. Arca di salvezza che naviga attraverso i flutti della storia, faro che illumina le notti del mondo. E antes de concluir também a homilia, o Papa citou a frase de Santo Inácio de Antioquia ao se encaminhar para o seu martírio. Então serei verdadeiro discípulo de Jesus quando o meu corpo for subtraído à vista do mundo. Secondo la celebre espressione di Sant'Ignazio di Antiochia. Egli, condotto in catene verso questa città, luogo del suo imminente sacrificio, scriveva ai cristiani che vi si trovavano: allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo quando il mondo non vedrà il mio corpo. Professora, nesse trecho em específico é uma citação de bastante humildade, né? Uma demonstração de serviço, um sinal de que o pontificado dele deve buscar a não exaltação pessoal, então, da figura do Papa? Sim, sem dúvida. Ele quer afirmar que a autoridade é para o serviço e não para o poder. Vou também citar aqui um trechinho da homilia em que ele se apresenta em inglês. I'll begin with a word in English, and the rest is in Italian. But I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because He has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals, as we celebrate this morning, I invite you to recognize the marvels that the Lord has done. Bom, vou retomar então a conversa aqui com a professora Maria Clara. A senhora começava a explicar a importância dessa citação, especialmente quando fala de discípulo, né? Como ele um discípulo de Deus. Não, é exato. A questão que ele, quando ele cita Santo Inácio de Antioquia, é de ressaltar que a autoridade na igreja deve ser compreendida como um serviço até o fim. A entrega da vida, né, como Santo Inácio de Antioquia fez, até o martírio, né? Ele, não sei, provavelmente não será martirizado assim, né? Não lhe será tirada violentamente a vida física, mas ele deseja se entregar até o fim no serviço, no ministério que lhe foi confiado, que é o ministério de sucessor de Pedro, de chefe da igreja. E ele acha isso importante devido ao que ele falou antes sobre Jesus Cristo, quando pergunta para vós quem dizeis que eu sou, que hoje é importante confessar Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que se entregou inteiramente por nós, e que muitas vezes essa fé fica obnubilada pelo dinheiro, pela ambição, pelo poder, né? Até se usa a religião para isto. Então, que ele deseja ser esse testemunho de desejo de servir até o fim no ministério que lhe foi confiado, né? Isso me parece muito importante. Nesse sentido, professora, que a senhora está colocando, ele citou que é preciso levar a igreja para os centros de poder. Ele citou ali o dinheiro, a tecnologia. Nesse ponto aí, no que a senhora avalia que a experiência dele aqui no Peru, um pé aqui no Peru por 20 anos, pode colaborar?
Pode colaborar imensamente. Eu acho que ele foi moldado pastoralmente e preparado para a missão que ele está recebendo agora por esse tempo no Peru, onde ele conviveu com a extrema pobreza de um povo, teve amizade e amor por aquele povo, partilhou as mesmas condições precárias de vida daquele povo, né? E, ao mesmo tempo, viveu num contexto de condições políticas muito conflitivas. Ele viveu o golpe do Fujimori por 8 anos, um país dividido, um país oprimido, como é o Peru. Além disso, o Peru tem as culturas indígenas que são muito esmagadas e impedidas, às vezes, de sobreviver, perseguidas. Acho que tudo isso, a pobreza, a questão das culturas, né? A questão da política e dos golpes de poder, tudo isso preparou muito para o que ele está vivendo agora, né? Agora, professora Maria Clara, muito bem-vinda, aqui é Eliane Cantanhede de Brasília. O que o Papa quis dizer com essa expressão ateísmo prático? O que significa e qual é a intenção dele ao chamar a atenção para o ateísmo prático? Sim, porque existe o ateísmo teórico, o ateísmo de confissão de fé, dizer não acredito em Deus, acho que Deus não existe. E existe um outro ateísmo que ele diz que é pior, eu concordo com ele, que é fazer práticas religiosas como se acreditasse em Deus, mas na verdade não deixar Deus entrar na sua vida e não praticar, não viver como alguém que crê em Deus. Esse é o ateísmo prático, né? E eu acho que isso calha muito bem com a situação do Brasil, em que a gente vê muita gente indo para templos, para igrejas, e aí eu não estou falando apenas de católicos, mas é uma prática muito comum as pessoas frequentarem os templos, os cultos, etc., as igrejas, e na sua vida cotidiana não terem uma prática cristã. Ou seja, eu achei esse ponto muito, muito sensível do Papa, porque ele não está apenas falando em teorias, ele está cobrando das pessoas que sejam, de certa forma, evangelizadoras, que sejam cristãs e que sejam, portanto, generosas diante dos outros. Não sei se eu entendi corretamente mesmo, mas me parece. E isso no mundo conflagrado. E esse conceito do Papa também condiz com a questão das guerras, com a questão da imigração, ou seja, foi um recado para um mundo moderno, um mundo conflagrado, e para nós aqui, nós vestimos a carapuça. Eu gostaria de saber, professora, como o Papa pode intervir, por exemplo, nas guerras que a gente está vendo, Ucrânia, Gaza, agora a Índia bombardeando o Paquistão. Quando o primeiro Papa Leão, o Leão Grande, né, ele fez uma grande negociação, ele é conhecido por ter convencido Átila, rei dos Hunos, a não invadir Roma. O novo Papa pode ter algum tipo de influência contra essas guerras? Olha, ele deve pelo menos tentar, né? O Papa Francisco tentou incansavelmente fazer mediações, até se ajoelhou aos pés dos líderes africanos lá do Sudão, dos países da África do Sul, para que não fizessem guerra. Enfim, ligava para Gaza constantemente, se ofereceu para mediar entre a Ucrânia e a Rússia. O Papa Francisco tentou bastante. Acho que efeitos práticos não teve muito, não. Mas eu acho que esse Papa é um negociador hábil, é um homem muito discreto, muito prudente, culto, né? E me parece que ele pode tentar ser uma voz contra esse estado conflagrado em que o mundo está. E ele certamente vai tentar. Suas primeiras palavras ao saudar a multidão na Praça São Pedro foi: a paz esteja convosco, né? A paz, que é o dom do Cristo ressuscitado, uma paz desarmada e desarmante. Ou seja, me parece que uma das suas principais bandeiras vai ser no sentido do desarmar as pessoas, os corações, as nações,
para que o mundo não continue vivendo a expressão que o Papa Francisco usou, tão importante, tão significativa, uma terceira guerra mundial em capítulos, em pedaços, porque é isso que está acontecendo, né? A paz que foi citada mais de 10 vezes, né, no discurso inaugural do Papa. Isso. Professora, a definição da primeira viagem é o tipo de decisão que o Papa deve tomar em breve? E que peso simbólico devemos considerar sobre essa agenda? Bom, a primeira viagem não necessariamente será a mais importante. Ela é importante no sentido que mostra uma direção, né? Então, a primeira viagem do Papa Francisco foi para Lampedusa, né? E depois Lesbos, onde ele pronunciou um discurso assim programático, histórico, sobre a questão dos migrantes, falando sobre a globalização da indiferença e a tragédia que acontecia ali no Mediterrâneo, né? Então, a primeira viagem do Papa Leão XIV, eu não sei se já está marcada, eu não ouvi nada disso ainda, né? Mas breve saberemos, né? Ele é um Papa jovem, ainda tem bastante saúde, eu imagino que ele deva viajar bastante. Talvez seja a América Latina, né? Ele tem a América Latina no coração, ele é peruano juntamente com ser americano, tem dupla nacionalidade, né? E talvez ele venha à América Latina em primeiro lugar, pode ser. Ele estava inclusive com uma viagem programada ao Brasil, né? Pelo conjunto com a CNBB, com a Conferência Episcopal. Ele é muito próximo da Conferência Episcopal Brasileira, mas não pôde por causa do conclave. Então, não sei se ele reeditará essa vinda ao Brasil, né? Pode também ser, não sei. Muito bem. A gente ouviu aqui na Rádio Eldorado a professora do Departamento de Teologia da PUC do Rio, Maria Clara Bingemer. Muito obrigada, professora. Um bom dia. Obrigada, então.